Theo, já há uma previsão de quando o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o voto na ação da tentativa de golpe? Débora, a expectativa é de que esse voto do ministro Alexandre de Moraes venha na segunda semana de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse julgamento vai começar no dia 2 de setembro. 2 de setembro é uma terça-feira e foi reservado um horário das 2 da tarde até as 7 horas da noite na terça-feira. Lembrando que na terça as sessões acontecem do Supremo Tribunal Federal, tanto na primeira quanto na segunda turma, mas há também sessão no Tribunal Superior Eleitoral, que começa às 7 da noite. Por isso esse limite de horário estipulado pelo ministro Cristiano Zanin para não coincidir, não atrapalhar os julgamentos que acontecem às terças-feiras no Tribunal Superior Eleitoral e que tem, entre outros ministros do Supremo, Carmen Lúcia como sendo sua presidente. Ela participa tanto da primeira turma quanto das sessões do TSE. E na quarta-feira, dia 3, foi convocada uma sessão extraordinária no período da manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro dia, terça-feira, e no segundo dia, quarta-feira, ou seja, dia 2 e dia 3 de setembro, essas duas sessões destinadas à análise da ação penal, tanto na sessão normal quanto na sessão extraordinária, ficarão praticamente inteiras para a leitura do relatório de todo o caso, que é um resumão desse caso pelo ministro Alexandre de Moraes. Yuri e eu conversávamos na semana passada, quando houve o recebimento da denúncia. Esse relatório, a leitura, durou cerca de 1 hora, então pode durar até um pouco mais do que 1 hora a leitura desse relatório. Na sequência, tem 1 hora para a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para a acusação, ou seja, para que o Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco apresente e reforce a sua acusação contra os 8 réus. E aí, na sequência, já foram 2 horas, na sequência, 8 horas de manifestação das defesas. Então, cada defesa terá 1 hora para apresentar suas alegações finais de maneira verbal, de maneira oral, perante os ministros que fazem parte da primeira turma. Isso tudo deve levar 10 horas. Então, deve tomar o primeiro dia e o segundo dia. Justamente por isso, a expectativa é de que, de fato, o voto do ministro, a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes comece no dia 9 de setembro, ou seja, 1 semana depois do início do julgamento. Começa numa semana, 2 e 3, expectativa de leitura do relatório da manifestação da PGR e do posicionamento das 8 defesas. E aí, na semana seguinte, de fato, deve-se dar início ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Deve ser um voto longo, a expectativa é de que seja um voto de duração longa, e aí, na sequência, os demais ministros votam, lembrando que o último voto é o do ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do Supremo.